Pessoal, vou responder algumas perguntas. Se a imobiliária me levar para conhecer o imóvel e eu fechar com o proprietário, tem que pagar a comissão? Então, normalmente, quando a imobiliária tem um imóvel anunciado, ela tem que ter ali uma autorização de venda daquele imóvel, em que o proprietário ali fechou uma parceria com a imobiliária com ou sem exclusividade de venda. E é natural que quando o proprietário, mesmo no contrato sem exclusividade, ele informe ali a imobiliária quando teve êxito na venda, até porque para saber se a imobiliária teve ação naquela venda ali, para ele pagar de fato a comissão para a imobiliária. Então, se a imobiliária faz corretamente a autorização de venda, tem ali um termo de visita que levou aquela pessoa para ver aquele determinado imóvel, sim, vai ter que pagar a comissão, sim. E o proprietário tem esse dever de informar a imobiliárias que recebeu essa proposta e efetivou a venda. Bem, outra pergunta aqui: como funciona a corretagem da corretora e da imobiliária no caso de venda? A corretagem, o percentual em cima do valor da venda, ele é livre convencionado. Então tem 5, 6, 10, isso até depende do valor e do tamanho desse imóvel. Às vezes um imóvel aí tem 2 milhões, 10 milhões, então o percentual ali não pode ser muito agressivo, senão também essa comissão vai onerar muito na venda. Então depende, não existe ali uma tabela, igual na OAB ali, que tem uma tabela ali que predispõe ali quanto que vai cobrar em cada tipo de ação. Na questão do corretor, ela não existe uma tabela ali para fixar, tal propriedade eu vou cobrar tanto, não existe, é livre convencionado entre as partes, tá bom? Outra pergunta: qual que é o valor de um alqueire de terra boa? Isso é uma boa pergunta. A gente tem sempre uma pergunta nesse sentido, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, não é possível eu fazer uma avaliação de um alqueire sem saber onde que é a região, se a terra, qual que é a qualidade da terra, se é uma terra de cultivo, qual que é a topografia, qual que é ali a vizinhança, se tem nascente, mesmo se ela é tratorável, tudo isso é muito importante para avaliação de imóvel. E um alqueire aqui em Minas, por exemplo, é 30 mil metros, mas varia muito aí no Brasil afora. Então, o ideal é contratar um perito judicial, extrajudicial ou extrajudicial em avaliação de imóveis, como eu, para que faça ali a avaliação e consiga identificar ali qual que é o alqueire, o valor de alqueire, até para comprar bem, comprar certo, tá bom? Abraço. Mais uma pergunta aqui: é o momento de investir em imóveis para revender? O financiamento está mais difícil. Não, realmente o financiamento está mais difícil. E essa é uma pergunta que eu vou precisar de ter um pouquinho mais de tempo para responder. A gente precisa de fazer uma análise macroeconômica para conseguir responder essa pergunta adequadamente. Começando com o risco do Brasil. O Brasil está com uma crescente de endividamento. O endividamento está crescendo. E isso afasta o investidor. E o Brasil, quando está com esse endividamento alto, ele precisa de recurso. Ele emite um papel que chama o Tesouro Direto. E esse Tesouro Direto, ele remunera esse investidor através da Selic. Mas quando o risco está muito elevado, o que acontece? Tende a aumentar a Selic para atrair esse investidor, para que ele tenha interesse ali versus o risco, ter um juros mais alto para ter um interesse de investir no Brasil, certo? Completando um pouquinho, complementando a resposta, e aí o que acontece quando essa taxa Selic sobe? A gente tem uma alta também nos empréstimos. Isso ataca diretamente os empréstimos, acaba tendo uma política ali restritiva de crédito. O crédito sobe, a população baixa e média não consegue ter tanto acesso a esse crédito e acaba que não consegue desenvolver o mercado imobiliário, a gente não consegue vender com facilidade. Tem gente que está com recurso próprio, tem gente que tem parte do recurso e precisa do financiamento, e o financiamento fica travado por causa do risco Brasil. Fica restritivo, vamos dizer assim, ele fica um pouco mais lento. E o investidor ali que tem esse apetite para vender, comprar um imóvel para revenda, ele tem que ter ali um estômago para conseguir esperar esse imóvel que ele comprou maturar. E o que é esperar um imóvel maturar? Quando você compra um imóvel e você é um investidor, você tem que comprar abaixo do preço, você tem que comprar numa condição diferenciada.
E acaba que você talvez não vai ter ali uma velocidade. Você vai ter um ganho sim, né? Mas não vai ter um curto prazo, né? Pode ser que você venda num mês, mas se você quiser ter uma margem maior de ganho, você vai acabar tendo que esperar ali um comprador apropriado, ou diminuir um pouco a sua margem para revender, né? Acho que eu vou conseguir explicar um pouquinho, mas dá para ganhar dinheiro na compra e revenda de imóveis? Dá sim, e está acontecendo toda hora. Eu já fiz várias compras de imóveis e consegui ter essa lucratividade mesmo com esse cenário difícil, né? Tem gente com dinheiro na mão, tem gente ali, mas assim, eu tive que abaixar a margem para conseguir ter o retorno mais rápido, tá bom?